uma lotada, né, pastora minha mãe. Né? E a gente está ali na guia, nós estamos na guia, nós estamos ali também aqui no Novo Paraíso com as pastoras Maria de Lourdes, também a Corizal, né? Estamos chegando já daqui um dia, assim, em nome de Jesus, no Jangada. Aleluia! Em nome de Jesus, né? Tem a aldeia. Então, a obra do Senhor não pode parar. E, para quem não sabe, né, como o Graciela falou, eu sou a Alessandra, a pastora Alessandra. Nós estamos ali ajudando, né, os nossos pais, também a Corizal, e estamos ali começando uma obra ali na guia, né, do zero. Glória né? a Deus. Mas tenho que trazer à memória aquilo que me traz esperança. Aleluia. Porque não tem sido fácil, irmãos. Mas quando eu vim falar, quando eu falando do tema, quando fui me falar sobre esse tema, eu falei, Senhor, o que eu vou falar sobre esse tema? Porque nós cristãos conhecemos esperança. O que é esperança? Alguém pode me dizer? O que você acha que é esperança? Queria que as irmãs participassem comigo. O que é esperança? Alguém poderia falar para mim? Pastora Beth? O que é esperança? É você acreditar que o seu sonho em algo bom que você quer para a sua vida. Que está no sonho. Pastora Cecília? Esperar em Deus. Ciele? Hugo, sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja, confiança em coisa boa, em fé, expectativa, espera e aguarda. Amém, irmãos? Isso é esperança. No que nós falamos primeiro, não era para o senhor Google falar, era para a Graciele falar, né? Mas eu estava pesquisando e falou, o que é esperança? Eu queria saber primeiro no dicionário. O que é esperança? Procurei, ele acabou de falar ali no que é esperança, mas uma parte que me achou interessante fala assim, que é aquilo que você deseja, você confia em uma coisa boa, fé. Isso é o dicionário, tá? O dicionário. E eu quis falar assim, e biblicamente, o que é esperança? Esperança para nós, na Bíblia é o quê? É muito mais que um desejo, mas é ter confiança, uma firme e ativa nas promessas de Deus, principalmente na vida eterna. Amém, Jesus. Porque nós temos esperança, não é, irmãos? Não, nós temos esperança na volta do Senhor Jesus, amém? Amém. Mas eu estava pesquisando ali, a semana toda, né? Eu tenho um hábito de trabalhar sempre ouvindo louvores e pregações, já até os meus colegas de trabalho já sabem, quando eu coloco meu foninho, eu estou concentrado no meu trabalho e também, e pode saber, não estou ouvindo nada de internet não, é só pregação e louvor, irmãos, é que eu gosto. E eu falei, Senhor, o que eu vou falar? Me traz alguma coisa, fale comigo, porque eu queria que o Senhor, porque nós, quando vamos trazer a palavra, nós pedimos que o Senhor fale primeiro conosco. Sim. E nós temos vivido alguns dias difíceis, mas o Senhor, Ele me fez trazer aquele versículo que estava no meu coração. Quero trazer a memória, lá em Lamentações, eu queria ver se alguém tem alguma dessa tradução, Lamentações 3:21. Todos já sabem o que diz nesse versículo, que fala assim, quero trazer a memória aquilo que... Traz esperança. Não ouvi, irmão, quero trazer a memória aquilo que me traz... Esperança. Todos conhecem sobre isso, todos falam sobre esperança. É um dos versículos mais conhecidos. Se você for procurar na Bíblia, nós temos aqui lá em Salmos, se você procurar em Salmos, Davi, o que ele mais fala é sobre esperança, sobre esperar no Senhor, sobre confiar no Senhor. Mas o versículo que me chamou a atenção foi esse, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Na minha tradução, lá em Lamentações 3:21, fala assim, disto me recordei no meu coração, por isso tenho esperança. 22. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada dia, grande é a sua fidelidade. Minha porção é o Senhor, diz a minha alma, porquanto esperarei nele. Aleluia. Amém. Bom é o Senhor, para que tem com ele, para a alma que o busca. Pede a ele, exige-lhe o direito indispensável na autoridade da palavra dele. Amém, irmãos? Essa versão que eu tenho aqui é uma Bíblia que eu ganhei baseada da Joyce Meyer. Eu gosto muito porque ela fala sobre batalha da mente, né? E essa Bíblia, assim, eu gosto muito de ler porque ela traz uma coisa muito interessante. E nisso eu falei, Senhor, nós sabemos, todo cristão ele tem esperança.
de um dia chegar a algo melhor, esperança de ter um trabalho melhor, esperança da volta de Jesus, esperança da conversão do filho, esperança de ser curado. Mas o Senhor falou no meu coração algo diferente. Porque a palavra fala esperança que transforma. Mas será, o que é transformar? Transformação, eu fiz uma separação de transação. O que é transformação? No Google, né, no dicionário. Vou falar aqui. O que é transformação? É uma mudança. É uma metamorfose. Né? Todo mundo sabe, né? A gente brinca lá na igreja da barbuleta, né? De uma irmã que falava barbuleta. Da borboleta que passa por uma metamorfose, uma transformação, que ela está uma lagarta ridícula, feia, de repente já sai uma borboleta bonita. Isso é uma transformação. Ela passou por uma metamorfose. Mas o que eu quero trazer para as irmãs é o seguinte: o que nós, como mulheres do Senhor, mulheres, mãe, filha, o que nós estamos buscando para que venha ter essa transformação na nossa vida? O Senhor Jesus fala que nós devemos confiar nele. Mas o que nós temos feito para que essa esperança venha transformar a nossa vida? Muitos de nós temos deixado as coisas mais importantes de lado. Ontem eu estou conversando com uma colega de trabalho, que ela é de outra denominação da Assembleia de Deus. Nós somos bastante cristãos ali na Cefaz. E ela falando sobre isso, uma dificuldade que nós temos encontrado. E eu achei que era só na nossa igreja. Mas ela falou, não. Dificuldade de mulheres de oração. Ali na Guirmão, nós estamos começando do zero. Eu sinto saudade quando eu vejo o círculo de oração lá em Aquarizal. Porque uma coisa que eu tenho orado, para que o Senhor venha levantar mulheres de oração naquele lugar. Aleluia. Porque vocês não sabem, irmão, mas a importância do círculo de oração em favor de vida dos pastores é muito grande. Amém. E hoje a gente vai ter dificuldade para ter uma pessoa que pode doar um tempo, chegar mais cedo na igreja para orar. E eu falei até para o meu esposo, que se eu morasse em Aquarizal, eu ia toda madrugada com a minha mãe, porque eles saem 5 horas para ir no círculo de oração. 15 para as 5, elas estão lá na porta da igreja, porque muitas irmãs trabalham. Eu sei que ali é perto, muita gente não vai muito longe, né? Não precisa de ônibus, né? Como nós, pegar Uber aqui, mas elas vão. E hoje eu estava vendo e falei, Senhor, o que está faltando em nós? Porque nós não temos visto a transformação. Temos esperança, mas não temos a esperança e confiar naquilo que devemos fazer. Nós confiamos em algo, nós temos esperança, mas nós não trabalhamos para que essa esperança venha continuar no nosso coração. Para que essa esperança venha transformar a nossa vida. Quantos de nós estamos deixando as coisas de Deus de lado, irmão? Quantos de nós, Deus tem falado muito comigo, porque eu sou mãe, sou esposa, eu trabalho fora. Mas um tempo para cá eu estava preocupado muito com o meu trabalho. Eu chegava em casa, porque estava com muito serviço, eu chegava em casa para me dar conta, eu ia fazendo janta e às vezes trabalhando. E ficou isso mais de um tempo. E o Senhor começou a me cobrar. Por que você não tira esse tempo também para estar orando e falando das minhas coisas? Eita. Olhando a palavra. Por que você não tira o tempo para você estar junto com a sua família? Porque, irmãos, é umas coisas que a gente não percebe. E tem uma parte aqui do livro que ela fala, a Joyce Meyer fala lá em Romanos, né? Eu estava olhando aqui, que eu gosto muito das... Elas têm uns pensamentos nessa Bíblia aqui, eu deixei até separado aqui. Que lá eu estava olhando, um versículo que ficou muito no meu coração foi Romanos 12, 12. Estava muito no meu coração, Romanos 12, 12, né? E fala que alegrai-vos, né, na esperança, sede paciente na tribulação, perseverar em oração. Eita, glória. Perseverar em oração. Às vezes a sua esperança está abalada porque você não tem perseverado em oração. Porque você não tem jejuado, não tem orado, não tem intimidade com o Senhor. Irmãos, o que é intimidade com o Senhor? Não é você levantar, fazer um ritual e ler a Bíblia, não. É você falar com o Pai. É você sentir a presença dele. E é isso que nós devemos buscar. Porque orar, irmãos, todo mundo sabe orar. Nem que seja o Pai Nosso. Devemos orar. Mas intimidade não é de qualquer maneira. Intimidade você só vai ter quando você começa a clamar e abrir o seu coração e buscar a presença do Senhor. Amém. E quando você começa a fazer isso, vem a transformação na sua vida. Porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém. Porque tem um hino que eu gosto muito, fala, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Quem conhece esse louvor? Amém. Esse louvor, eu falo muito comigo, esse louvor. Liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Porque aquilo que eu quero fazer, eu não faço, mas aquilo que eu não quero, eu faço.
mudar isso, irmã? Só Jesus? Não. O primeiro passo é meu e seu. O que está faltando ter uma esperança viva e fiel. Você pode crer, mas aquilo que está perto de você, às vezes você não consegue, é a salvação de alguém, é você ganhar alguém. Você mudar, você não consegue mudar sozinho. Você precisa de Jesus. Mas o primeiro passo é de quem? E como você vai ter essa mudança? Essa transformação? Você tem uma esperança no seu coração. Você tem uma esperança na sua mente. Mas você não tem ido, feito a ação para que essa esperança venha se prolongar na sua vida. Você precisa, irmão, entender que você precisa ter uma ação. Qual que é a ação? Você dedicar mais ao Senhor a sua vida. Eu estava ouvindo uma pregação da Viviane Martinello e ela falando sobre a transformação que Deus fez na vida dela, né? E eu nem sabia, né? Caiu por acaso, né? Porque estava no playlist e eu fui ouvindo e aí eu fui buscando e vi que ela estava diferente do que eu tinha visto uma vez. E ela falou que ela cresceu na igreja. Olha, irmão, preste atenção. Ela cresceu na igreja. Essa voz dela, os pais dela parece que estavam na igreja, mas começaram a se separar. A avó dela catou a importância, né? Da família. Catou ela e começou a levar ela para a igreja. Mas ela ia na igreja, ela casou com um homem abençoado, teve 2 filhas e já estava já. Ela tinha, acho que, uma filha só ainda. E um dia ela ia ao culto, ela tinha aquela religiosidade de ir ao culto, de ir na igreja. E ela simplesmente, ela ia de qualquer maneira, de qualquer roupa, ela não tinha aquela, não é bem um temor, ela tinha um temor, mas ela não tinha tido o verdadeiro encontro com o Senhor. E ela falou que ela foi num culto, ela disse, vou mais um culto, eu vou na igreja. Ela foi nesse dia e ela cresceu na igreja, ela é neta de pastor, ela é filha de pastor. Porque, irmão, isso não quer dizer porque você cresceu na igreja que você está salvo. Se você não trilhar o seu caminho com Deus, ter a sua intimidade com Deus, isso não quer dizer os seus pais, seus avós, sua família não vai te salvar. O que vai te salvar é a sua atitude perante o Pai. É a sua mudança, é a sua entrega. É a sua transformação. Nós precisamos largar de ser uma lagarta e virar uma borboleta. Amém. Eu falei aqui no livro, aqui eu estava lendo, como diz em Romanos, olha só uma frase que a Joyce falou aqui. Seja transformado e não conformado. Aqui tem um estudo que ela fala sobre Romanos 12. E eu nem li o estudo, mas a frase me chamou a atenção. Seja transformado e não conformado. E muitas de nós estamos conformados em viver uma vida, às vezes, sem oração. Uma vida só de ler a Bíblia, de manhã acordar cedo, fazer um ritual. Mas o Senhor quer de mim, de você, sabe o quê? É uma intimidade maior. Amém. Porque essa intimidade que você vai ter, o Senhor vai mudar a sua história. Amém. E vai trazer a memória que um dia lá atrás, você se deixou conformar com aquela esperança pequena, mas o Senhor quer algo mais para você nessa noite. Amém. Ele tem algo mais para você. O Senhor pode curar, irmãos. Amém. Quantos de nós, a gente viu, será que aquela mulher do fluxo de sangue foi curada? Só naquela época, não. É o mesmo Jesus que operou, é o Jesus que está aqui hoje. Amém. Quem mudou são as pessoas. O que está faltando? Falta de fé. Porque aquela mulher tinha que gastar todo o recurso dela. Mas ela teve uma esperança. Mas o que ela fez? Ela saiu do seu lugar e tocou nas vestes de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Ela não ficou esperando, ela tinha esperança. Mas ela falou, eu tenho esperança que um dia eu vou ser curada, mas eu vou ficar aqui. Né? Não. Ela sabia que ninguém queria ela por perto, porque ela é considerada uma mulher impura. Quantos de nós, às vezes, estamos querendo algo da parte do Senhor, mas não fazemos a nossa parte. Nós não saímos da nossa zona de conforto. Nós não fazemos uma vida de renúncia. Porque, às vezes, o nosso ego é maior, as nossas vontades são maiores. Tem prioridades na nossa vida. Como que você quer ter uma vida transformada se você não deixa que Jesus seja a sua prioridade? Jesus quer que nessa noite você entenda que Jesus quer transformar. Há esperança para o ferido, há esperança para o enfermo, mas a ação precisa que você faça para que essa esperança venha se permanecer na sua vida. Irmão, a salvação, é o único que a gente canta, né? Já comprei minha passagem. Até uma pastora falou para mim, a gente não compra passagem, realmente. A gente não compra passagem da salvação, mas você segura a sua passagem. Aleluia. A sua salvação, se você não mudar essas atitudes, você perde ela no meio do caminho. Então a gente canta muito falando sobre, já comprei minha passagem. Estou saindo de viagem, para onde eu vou, não vou voltar. Mas o que você tem feito para guardar a sua salvação? Não basta nós sermos filhos de pastores, não basta nós
sermos o ministro do louvor, não basta nós virmos à igreja, jejuar, se nós não tivermos uma intimidade e guardar a nossa vida, para que o Senhor, quando Ele voltar para buscar a sua igreja, você esteja ali, esperando o seu lugar onde o Senhor colocou. Nós precisamos, irmãos, mudar a nossa atitude. Nós precisamos levantar como mulheres guerreiras nesse lugar. Nós precisamos levantar, porque o Senhor quer mudar a nossa história. Mas como que você vai ganhar almas se você não tem mudado a sua vida? Você tem se conformado com aquilo que o inimigo tem colocado na sua vida. Hoje vim falando com meu esposo lá para cá, eu falei, o Senhor precisa falar comigo também. Porque eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Porque são muitas as tribulações que nós temos enfrentado com nossos filhos, no mundo, no trabalho. Mas eu tenho que olhar para do alto, onde vem o meu socorro, que vem do Senhor. Mas o que eu estou fazendo para que o Senhor venha transformar essa situação? O que você está fazendo para que o Senhor venha transformar a sua vida, transformar a sua casa, transformar a sua personalidade? É uma coisa que eu oro muito. Para quem não me conhece, hoje eu estou liberta, mas eu fui muito perturbada, eu fui endemoniada, eu falo isso. Não é verdade, minha mãe? Eu brigava com meu pai, de murro, e eu era pequena, irmãos. Brigada com empregada. Agora eu falo, é um adolescente, então aquilo é demônio mesmo. Isso é demônio. Não era só, era demônio, porque eu isso consigo enxergar. Eu não tenho vergonha de falar sobre isso. Porque isso é um testemunho para a minha vida. Porque eu prefiro ser, porque eu era daquela forma, estava dentro da igreja. Mas eu não era uma convertida, eu não tinha conhecido a Jesus. Eu não tinha tido intimidade com o Senhor, porque você só vai ser transformado quando você começa a ter intimidade com o Pai. Aleluia. É isso que nós temos que entender. Nós precisamos a cada dia mais ter intimidade. Deixar o seu eu para trás. Liberta-me de mim, Pai. Se você quer ser a casa do Senhor, se você quer ser transformado, tenha intimidade com o Pai. Ore mais, busque mais, leia mais. Tem muitas coisas. Eu falo isso para meus filhos, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. De nada a ver, o inferno está cheio. Nada a ver. Eu nem gosto dessa frase. Sabe por quê, irmão? Porque às vezes, para nada a ver, mas o inimigo está lá, não tem nada a ver mesmo. Fica aqui comigo. Irmãos, cuidado. Porque o inimigo, ele não fica, ele fala, onde ele está? Ao nosso derredor. Quem que está ao nosso redor? Jesus. E os anjos do Senhor nos guardando. Mas quem está ao derredor? Satanás. Querendo o quê? Uma brecha para... Irmãos, ele não está esperando uma porta, não. Baixa uma brecha. O que é uma brecha? Um fiozinho. Engraçado, né, irmãos? A gente para pensar, para você sair, quando você cai, para você se levantar é tão difícil. Mas para cair é tão fácil, né, irmão? Porque se o pecado fosse ruim, ninguém pecava. Mas sabe por quê? Porque o inimigo, ele vai fazer aquilo que agrada os nossos olhos. Mas o Senhor, ele não quer agradar os nossos olhos, ele quer ver aqui está no nosso coração. E vai agradar a nossa alma. É isso que o Senhor quer, agradar a sua alma nessa noite. Amém. Ele quer transformar a sua vida de você ser simplesmente uma mulher, não. Você ser uma mulher diferente, transformada. Amém. E quando uma pessoa olhar para você, vai ver que há esperança para mim. Porque se o Senhor transformou aquela pessoa, pode transformar a minha vida também. Amém. É isso que o Senhor quer de nós. Irmãos, não adianta, uma coisa que eu tenho pedido muito para o Senhor tirar, me dar o controle, o domínio próprio. Sabe por quê? Porque nós não podemos deixar, não, Satanás querer comandar a nossa vida. Nós não somos perfeitos. Mas nós estamos na igreja para quê? Para buscar cada dia ser melhor. Amém. É uma coisa que eu tenho aprendido. Quem está na igreja é aquele que é torto, aquele que é tudo, é aquele que precisa de Jesus. Porque se você fosse perfeito, você não estaria aqui. Se você fosse uma boa mulher, você não estaria aqui. Sabe por quê? Porque se você não tivesse nada, por que você ia procurar Jesus? Aquela mulher de fluxo de sangue só procurou porque ela tinha um problema que ninguém podia resolver. Porque na Bíblia fala que ela tinha gastado o seu recurso. Mas quando ela viu que ela viu uma esperança, uma luzinha no fim do túnel, se eu tocar nas vestes dele, eu vou ser curada. Eu vou ser transformada. E ela saiu da sua casa, Aleluia. mesmo se escondendo, porque ela é considerada impura, e tocou nas vestes, ali houve uma transformação. O Senhor quer que você toque nele nessa noite. Aleluia. O Senhor quer transformar a sua vida. Quando você tiver com uma luta muito grande, traga à memória aquilo que te dá esperança. Olhe para o alto onde vem o seu socorro, porque existe um momento, irmão. Porque um dia eu falei para o Senhor, tem hora eu nunca te largar tudo, sabe por quê, irmão? Porque só o Senhor sabe qual a aflição que a gente passa. Como mãe, como esposa,
como pastora, nós trabalhamos fora. Mas eu olho e falo, Senhor, me dá força. Porque eu olho para o alto, onde vem o meu socorro. Aleluia. O meu socorro e o seu socorro vem do Senhor. Aleluia. Porque, irmão, não há nada que Ele não possa mudar. Mas o primeiro passo é seu. O Senhor pode te curar nessa noite. Amém. O Senhor pode transformar a sua vida. Mas você precisa mudar a sua conduta. Aquela prostituta, quando encontrou com Jesus, o que Jesus disse para ela? Vai e não peques mais. Ele aceitou ela do jeito que ela estava. Mas ele falou para ela, vai e não peques mais. Você ouviu falar que ela foi prostituta de novo? O que ela foi? Ela foi uma missionária, né? Ela começou a falar de Jesus. Transformou ou não transformou? Ela fez a parte dela ou não fez? E é isso que o Senhor quer de mim, de você nessa noite. O Senhor quer transformar. Não importa, irmãos, o que falam de você. Mas você tem que olhar o que o Senhor pensa de você. Você não tem que ter... É claro que nós somos no mundo, a palavra do Senhor diz, né, que nós temos... Eu acho interessante quando a gente fala, mas por que eu vou estudar? Porque é importante estudar, irmão, é muito importante. Né? Eu não tinha esse conhecimento antes, quando eu era adolescente. Mas hoje eu tive meus filhos e estudo e estou fazendo uma pós e vou continuar. Mas isso também não pode ser minha prioridade. Porque a minha prioridade é o Senhor Jesus. Amém. Porque é Ele que vai me sustentar. Sim. É Ele que vai me capacitar. Então nós temos que saber o equilíbrio. É difícil você saber o equilíbrio. É ou não é, irmãs? É difícil você ter um equilíbrio. Mas o que o Senhor Jesus quer é que você tenha esse equilíbrio na presença dEle. Amém. Faça algo diferente. Levante, irmão. Não se conforme, como eu falei aqui, seja transformado e não conformado. Não conforme com a situação que você está hoje, não conforme com uma doença. Faça algo para que o Senhor venha mudar a sua situação. Aleluia. Não fique aceitando, irmão, que o Senhor me coloque. Não, eu sou assim. Não, você não é assim. Porque o Deus que você serve, tudo pode. Aleluia. Tudo pode fazer, tudo transformar. Tudo Ele pode fazer. Aquilo que não existe, Ele faz existir por amor a mim e a você. Aleluia. Mas o que está faltando hoje em nós? Ter mais intimidade com Deus. Amém. Ter mais conhecimento da palavra. Porque nós temos que trazer a memória. Se você não tem o conhecimento, como você vai trazer memória aquilo que vai te dar esperança? Aleluia. E o Senhor falou muito comigo sobre isso. Traga à memória aquilo que dá esperança. Mas faça a sua parte. Não? Porque o Senhor vai te dar esperança, o Senhor está aqui para te curar. Mas se você não mudar a sua conduta, se eu não mudar a minha conduta, se eu não começar a procurar um relacionamento com Deus, ter mais intimidade, para que o Senhor venha me transformar, para que o Senhor venha me purificar, para que eu venha ser conforme o coração dele, não conforme eu quero, mas sim conforme o Senhor quer. É isso que o Senhor quer de você. Procura falar, Senhor, olha em mim, mostre para mim aonde que eu preciso ser transformada. Porque às vezes, com as lutas que nós enfrentamos, não está dizendo desistir, irmão. Principalmente mulher, porque mulher é tanta coisa que a gente tem que resolver. É ou não é, irmãs? A gente tem que fazer tudo. É durante o dia e durante a noite. É fácil? Mas o Senhor é que nos capacita. Aleluia. Mas quando você começa a ter uma intimidade com o Senhor começa a adaptar o seu tempo, o seu caminho. Isso não é hora, isso agora é o momento, isso não é o momento. Espere, fale, pare. É isso que o Senhor quer fazer conosco. Nós temos que pedir autoridade e discernimento para o Senhor para que nós venhamos ganhar aqueles que estão ao nosso redor, ganhar o nosso tempo, ganhar nosso esposo, ganhar nossos filhos. Não é fácil, irmão. Eu que falo que sou sanguínea, né? Não é fácil, não. Minha mãe me conhece, eu já melhorei muito, tem que melhorar mais, viu, irmão? Meu marido é que vai direto para o céu. Eu falo para ele, santo homem de Deus. Eu também sou uma santa mulher de Deus, viu, irmão? Porque, né? Como eu falo assim para minha sogra, falei, eu conheço ele muito mais do que a senhora. Mas por que a gente fala isso, irmão? Porque nós estamos a cada tempo ser tratados. Nós temos que ser tratados. Nós temos que ouvir. Porque hoje, é uma coisa que eu estava conversando lá no meu trabalho, hoje muitas pessoas não querem ouvir a vossa experiência, não. Acha que você nasceu sozinho, você tem que viver sozinho, você não nasceu nem sozinho. Porque para você ser, até do parto normal, você tem que ser espremido. Cesárea, você deve ser arrancado. Como você nasceu sozinho? E por que você quer viver sozinho sem ouvir ninguém? Ninguém nasce sozinho, irmão. Ninguém vive sozinho, não. Não adianta você falar, eu não preciso. Você precisa sim de alguém. Porque primeiro, você precisa de Jesus. Amém. Se Ele não estiver na sua frente, você não vai fazer nada. Nada vai dar certo. Eu falo assim, irmãos, eu tenho que contar um testemunho que eu estava contando lá no meu trabalho sobre médico. Né? O meu filho Lucas foi ano passado? Foi ano passado. Em junho.
julho, né? Ele teve uma febre e nós estávamos trabalhando para a festa do milho, né? Aquela correria toda, e trabalhando, e o Lucas começou a ter febre na sexta-feira, a festa era sábado. E na sexta ele começou a passar mal, mas era só uma febre, né? Achamos que era uma gripe. Só que essa febre foi aumentando. Resumindo, irmãos, na hora da festa o Lucas não conseguia ficar em pé, e lá em Corizal acharam que era apendicite, suspeita apendicite. Mas uma coisa eu aprendi com a minha mãe. Antes de sair, eu dobrei meu joelho, falei, eu preparo o médico. Aleluia. Porque nós ficamos na festa do milho, e de manhã cedo nós saímos, né? Fomos direto lá para a UPA, lá do industriário, e ficamos lá. Irmão, nós ficamos lá 11 horas, fomos atendidos 6 horas da tarde. E o Lucas com febre. E mesmo assim, irmãos, olha como o Senhor cuida quando você direciona a sua vida e pede para Ele conduzir você. Eu não sou melhor que ninguém, não, irmãos. Simplesmente entreguei minha vida na mão do Senhor, porque é Ele que é o dono da minha vida. Amém. E quando eu comecei a entender isso, que tudo eu tenho que pedir autorização para Ele, eu comecei a andar um pouquinho melhor. E tem coisas que eu faço sem pedir permissão, né? Tem hora que eu vou gastar demais, comprar algo demais. Mas até isso, irmãos, é importante você ter a direção de Jesus. Porque se você fazer isso, você não vai ficar endividado. Você não vai gastar mais que o seu salário. Porque se você pede a direção do Senhor, porque o nosso Deus é um Deus controlado, um Deus que não perde controle de nada, então se Ele sabe que se você comprar algo, isso que você não está precisando, nesse momento você vai ficar apertado, vai ficar com o nome sujo e vai envergonhar você e a Ele. Porque nós cristãos temos que pensar também nisso. Nós não podemos envergonhar Jesus. Isso é muito sério. E nisso, irmãos, voltando no Lucas, já tem que dar de cada hora, já vou fazer resumindo. E eu fui, e o primeiro médico que atendeu o Lucas chegou, nem encostou nele. Dali ele falou assim, o que ele tem, mãe? Assim, expliquei para ele, mostrei o laudo. Ele, mas acho que não é apendicite, não é não. Eu vou mandar para ele tomar um remédio na dor, né, para dor. Eu até achei, né, mãe boba, né? Falei, vai precisar operar, né? Glória a Deus, pensei comigo. Mas eu fiquei lá, quando o Lucas tomava soro, o Espírito Santo começou a me incomodar e falou assim, vai lá e pede para ele já fazer pedir o exame de sangue, já que eu ia voltar de novo. E eu falei, Manuel, fica aqui com o Lucas, eu vou lá. No que eu voltei lá, irmãos, tinha trocar de médico. Tinha uma mulher. E eu cheguei e falei, abri a porta, bati e abri. Eu falei, desculpa, o médico foi embora. Ela, não, o que foi, mãezinha? Eu falei, isso aqui, meu filho, assim, o médico. Aí ela só olhou, leu, né, o parecer, o laudo que lá de Corizal a mulher tinha dado. Ela falou assim, mas ele liberou o seu filho? Eu falei, sim, nós estamos indo embora. Ele vai ser internado agora. E eu regalei o olho, eu falei, como assim, né? O médico falou que estava tudo bem, o internado. E ela viu minha preocupação e viu também a minha dúvida, né, estampada, né, porque mãe, ela saiu do lugar dela, foi numa outra médica muito elegante, chique, dotada, e o médico olhou e falou, não, você vai internar ele agora. Só para ter certeza, porque ela viu que eu fiquei com dúvida. O que eu vi isso, irmão? É que o Senhor nos desampara. Aleluia. Porque se eu tivesse voltado, não tivesse voltado lá no médico novamente, eu não ia encontrar com essa médica. E o meu filho poderia ter morrido em casa, porque estava inflamado já apendicite. Olha só. E nisso, irmãos, mas o inimigo, ele não para por aí. Quando nós ficamos lá, o médico falou, madrugada, eu trabalhei, isso que eu fiquei durante o dia trabalhando, o Manuel com ele, eu trabalhei durante o dia, e à noite no hospital, e assim eu ficava. Eu ia direto, e no outro dia que nós fomos lá, o médico liberou o Lucas, né, falou, não, acho que teve na apendicite, ele fez o exame lá no São Bento, acho que é, né? Madrugada, 3 horas da manhã, estava um frio, né? Aquela ambulância bem aconchegante, que quase quebrou todos os nossos ossos dentro da ambulância. Verdade, irmão. Chegamos lá, chegamos lá, frio, e voltamos, o médico falou assim, mãezinha, chegou um médico novo, né? Falei, mãe, você não quer ir para casa para esperar o resultado? Porque eu acho que dele não é apendicite, não. Eu falei, doutor, eu já estou aqui, eu vou esperar. Eu falei, não, mas eu acho que dele não é apendicite, não, porque... Eu falei, doutor, eu fiz exame. Fez aonde? Eu falei, no Lagamento, né? É isso, Manuel? Eu não sei onde, no lugar. Ah, não, esse lugar aí vem online, daqui a pouquinho chega. Eu falei, não, tá bom, então, mas você não quer ir embora para casa? Eu falei, não, doutor, eu já estou aqui, meu esposo vai ficar aqui, eu vou trabalhar, mas ele vai ficar aqui com meu filho. E eu sei que se já vir resultado, aí se eu fala para ele, ele vai me passar. Eu cheguei no meu trabalho, né, preocupada, né, porque ficou estampado, né, sem dormir à noite, e fui direto para o serviço, porque não podia faltar. E aí chegou um colega sentou na minha mesa, Lê, o que foi com você? Você não é assim? Expliquei para ele, falei, meu filho está lá, não tem alimento. Quando eu cheguei, o Manuel falou assim, vai ter que operar, é apendicite. O médico acabou de falar que o exame deu positivo, está tudo inflamado. Falei, glória a Deus, porque eu não fui embora. Aleluia. Glória a Deus, agradeci ao Senhor, falei, o Senhor é bom. Tem hora é bom se você tem teimoso, né? Mas primeiro é mais importante você ouvir a voz do Espírito Santo. Você tem que estar atento. Fui para o hospital e aí, Manuel falou, só que não tem vaga.
pelo Senhor. E nisso chegou meu colega, perguntou para mim, aí eu expliquei para ele, e ele falou assim, falei, agora ele está lá e não tem vaga. Ele falou, peraí, pegou o telefone, ligou para um político aí, Ale, pega o telefone, ele me deu, daqui a pouquinho seu filho ele vai conseguir uma vaga para o seu filho. Ele acabou de sair da minha mesa, sentou, o Manuel ligou, não sei se foi ele, eu sei que foi Deus. Aleluia. Falou assim, Lucas já vai operar, amor, Lucas já vai operar. Isso são 11 horas. Lucas já está indo lá para o novo hospital geral, acho que é, né? O novo pronto-socorro. Vai operar. Eu falei, Senhor, isso é maravilhoso. Amém. Mas sabe por quê, irmão? Porque tudo eu dobrei meu joelho, aprendi isso. Antes de fazer alguma coisa, médico dos médicos, mas o Senhor é médico dos médicos. Aleluia. Você pode ter plano de saúde, você pode ter o que for, irmãos. Mas se você não tiver Jesus na sua vida, não tiver a direção dele, você não vai chegar a lugar nenhum. Porque mesmo você não tendo plano, o Senhor vai fazer existir ou não existe por amor a você. Oh, glória. Aleluia. Eu não tinha plano, irmão. Tive plano quando criança pequena, agora não tenho mais. Mas em nenhum momento o Senhor me deixou desamparado. Porque as bênçãos, dois já quebraram os braços, um quebrou o pé, outro quebrou o guri, né, irmão? Mas tá aqui, ó, tudo ali. Por quê? Porque o Senhor tem que sustentar. Aleluia. Mas uma coisa eu tenho aprendido, que eu devo buscar mais. Que eu tenho que fazer mais de mim para o Senhor. E o Senhor falou comigo hoje, ali quando eu levantei cedo para ler a Bíblia, e fiquei o dia todo, e eles estavam dormindo, e eu falei, Senhor, fale comigo. O que o Senhor precisa? O que o Senhor quer falar comigo? Porque eu também preciso renovar a minha esperança. Amém. Eu também preciso ser transformada. E o Senhor falou comigo, deixa eu transformar. Me busque mais. Aleluia. Tenha mais intimidade comigo. Glória. Me dê mais o seu tempo. E o Senhor fala para você nessa noite. Aleluia. Dê mais do seu tempo para o Senhor. Glória. Esqueça que você não vive mais, mas quem vive você é o Senhor. Se você deixar, você vai ver o que o Senhor vai fazer na sua vida. Lutas você vai ter, mas nada é maior que o nosso Deus. Aleluia. Pode vir um apêndice que não tem médico, o Senhor vai existir? Não existe. Hoje meu filho está ali bem, irmão, saiu tudo eu agradeço ao Senhor, porque ele saiu, ele operou num dia e saiu no outro. Por quê? Porque o Senhor estava na frente. Amém. Assim mesmo aquela mulher do fluxo de sangue. O Senhor estava na frente. Eu não sei porque o Senhor está tocando comigo em relação a isso, mas eu sei que alguém precisa ser curada nessa noite. Amém. O Senhor fala para você que o Deus da cura está aqui. Aleluia. O mesmo Deus que curou a mulher do fluxo de sangue, ela só tocou, mas a esperança dela e a atitude dela fez o mover no céu. Eu queria que você ficasse em pé no seu lugar agora. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração, Tiago. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração e falasse, o Senhor me transforma, Pai. Porque não adianta eu ter esperança se eu não tenho uma transformação dentro de mim. Eu preciso ser transformada. Porque nós precisamos, irmãos, o Senhor nos chamou só para vivermos em glória, mas Ele quer que você seja transformado pelo dom da glória. O Senhor quer transformar a sua vida. O Senhor quer transformar o seu estado. Eu não sei por que você veio aqui, mas eu sei o que o Senhor preparou para você esse lugar nessa noite. O Senhor sabe o que vai no seu coração. Eu não sei. Mas quando você clama ao Senhor, até que Ele venha, o céu vai descer sobre a sua vida. E a mudança que você precisa vai ser transformação, o Senhor vai te dar. Hoje eu vim aqui preparei louvores, mas o Senhor quer que você o adore. O Senhor quer que você entregue Ele. O Senhor quer que você clame Ele até que o Senhor venha. O que quer dizer isso? Até que a sua transformação chegue, mas que você não pare, que você continue. Não desista em meio caminho, irmão. Não aceite, não se conforme com a derrota. Não se conforme com a sua tristeza. Não se conforme com aquilo que o inimigo está falando que não tem mais jeito. Tem jeito, porque o nosso Deus é o Deus do impossível e não há nada que Ele não possa resolver. Basta você buscar, basta você clamar e deixa Ele transformar a sua vida. O Senhor quer transformar, mas primeiro, tenha intimidade com Ele. Deixa Ele entrar na sua vida para que a transformação venha a ser completa. Para que a sua esperança venha a ser ativada. Aleluia. Eu quero que você adore ao Senhor comigo. Mas se você não sabe se louvor, mas eu quero que você comece a falar com Ele. Fala, Senhor, transforma a minha vida. Eu não aceito mais, eu não quero ser assim. Eu não aceito mais essa doença. Me mude, Pai. O Senhor vai mudar. Porque se é isso que você precisa, basta você buscar a Ele. Aleluia. Oh, se o Senhor rasgar os céus,
apenas mais uma vez. Aleluia! Oh, se o Senhor descer e fizer teus grandes feitos de novo. Oricanabanaias, como nos tempos passados, mostra teu braço forte, ó grande Rei. Oh, aleluia, aleluia. Mostra a esta geração teus prodígios e sinais. Fala pro Senhor, vem mais uma vez e faz tudo de novo. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. Aleluia! E da terra nós que somos pó, clamamos. Aviva-nos, 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 Senhor. Declare, fere meu coração. Fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Declare, até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida. Porque, irmão, diante do teu altar, Deus, diante do teu altar, até que o Senhor declare, aleluia, até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Declare até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus. Levanta suas mãos, declare até que o Senhor venha, até que o Senhor venha. Declare. Então clame, clame, clame. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar. Por que você tem gastado o seu dia, minha irmã? Por que você tem gastado o seu tempo? Mas você tem que gastar o seu tempo clamando a presença dele até que o Senhor venha. Porque o Senhor quer ser adorado. Ele quer ser adorado. Ele escolheu você para ser um instrumento na mão dele. Ele escolheu você para mudar a sua casa. Ele escolheu você como uma pedra preciosa no altar dele. Não aceite, não conforme com aquilo que o inimigo tem colocado na sua mente, porque a doença não tem poder sobre a sua vida quando Jesus está presente. A tristeza, a depressão não tem poder quando Jesus está presente. Mas você precisa clamar, clamar até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha. Declare. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Declare. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que
Começa a clamar, vem, 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 vem. Que seja hoje, que seja agora, vem, derrama. Que seja hoje, que seja agora, a terra clama, a terra clama. Oh, a terra chama, chama, chama. Declare mais uma vez. Queremos ver o céu descer. Se você quer ver o céu descer, declare, a terra clama. A terra